Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos aqui com mais um programa nosso, Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. E nós saudamos, em primeiro lugar, a comunidade Paz e Bem, a todos os que estão nos assistindo. E hoje estamos eu, Dora Encontro e Maurício Zanolini, e temos um convidado especialíssimo, uma pessoa muito amiga, e que nós vamos falar de um assunto que a mim me apaixona absolutamente, que é a espiritualidade franciscana. Nós estamos aqui com o Frei Vitório Mazuco. Bom dia, Frei Vitório Mazuco. Bom dia, Dora. Bom dia a todos os que nos acompanham aí pela comunidade Paz e Bem, né? Que maravilha esse nome lindo e essa saudação que tem 8 séculos, né? A paz como a inteireza do humano e o bem, realmente, quando a gente não retém nada para si, mas entrega o melhor de nós, né? E essa saudação que é tão franciscana e que dá nome a essa comunidade e a esse programa. Então, a todos e a todas, paz e bem. Nada mais propício do que falarmos de Francisco aqui, né? Nada mais propício. Nada mais propício. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, Frei, que você contasse para nós um pouco da sua história, né? Como que você adentrou essa vivência, né, do franciscanismo, como você se tornou frade, e depois a sua experiência, um pouco que eu sei que teve em Petrópolis, com o Leonardo Boff. Gostaria que você contasse um pouco da sua vida para a gente, para, em primeiro lugar, os nossos, quem está nos assistindo, né, conhecer um pouco a sua história. Certo. Bom, meu nome é Frei Vitório Mazuco, eu pertenço à Ordem dos Frades Menores, né? Há 45 anos que eu sou frade franciscano. E o meu caminho é longo. Eu comecei, a bem da verdade, a conhecer o franciscanismo através de um modelo vivo, de um modelo referencial. Eu tinha 7 anos e meio quando entrou na minha casa para dar a bênção na casa e trazendo uma folhinha com um bloquinho, a folhinha do Sagrado Coração de Jesus, que já tem 80 anos, que ela é assim impressa e está em muitos lares. Então ele entrou na minha casa para dar a bênção da casa e entregar a folhinha. Ele dizia: olha, eu estou fazendo uma pastoral da bênção e uma pastoral da boa imprensa, ele dizia, da boa palavra. Olha Eu só. tinha 7 anos e meio e fiquei muito impressionado. Entrou aquele homem já idoso, alemão, Dagoberto Romag, Frei Dagoberto, de hábito. O hábito franciscano ficou assim no meu visual intenso. Mas o que mais me encantou foi a bondade dele, o modo como ele entrou na casa, tratou todo mundo com bondade. Mas ele tinha 2 sacolas pesadas, cheias dos bloquinhos e com, né, a estampa da folhinha de pregar na parede. Quando ele estava saindo, eu falei: eu gostaria de ajudar o senhor. Eu falei: então você pode me ajudar a carregar as sacolas e vamos terminar a rua. E ele Que terminou bonito. a rua do bairro naquele dia. Quando terminou a rua, ele falou: olha, por hoje eu já terminei, porque já está um pouco tarde, mas eu volto amanhã. Eu falei: eu posso ajudar o senhor? Ele falou assim: pode. Então, no dia seguinte, ele estava na porta da minha casa com uma charrete, um cavalo, charrete e umas caixas de folhinha, e completamos muitas ruas do bairro. E no final disso, ele falou: você quer ser meu coroinha? Eu falei: quero. Ele falou: olha, porque perto do altar, perto do Altíssimo. E eu digo, eu não sabia o que era ser acólito, coroinha, não sabia o que era franciscanismo, eu não sabia o que era vocação. Eu tinha 7 anos e meio, mas eu fiquei encantado pela pessoa dele. Eu tinha na minha frente um frade. Eu sabia o que era um frade e me encantou muito a bondade dele. E me tornei coroinha dele até 11 anos de idade. Com 11 anos de idade, ele falou para mim assim: você já está um bom tempo comigo. O que você quer? Eu falei: eu queria ser muito igual ao senhor. Ele falou: então eu vou levar você para o seminário. Eu não sabia o que era, eu não sabia o que era seminário, mas eu sabia que eu queria muito ser igual a ele, né? E aceitei ir para o seminário. E fui, entrei no seminário para fazer o ensino fundamental, o antigo ginásio, né? Aliás, eu entrei no 5º ano de admissão ao ginásio. Eu Essa tinha era a 11 anos. admissão. Era a admissão.
Isso, eu tinha 11 anos, também não sabia o que era vocação, o que era vida religiosa. Eu tinha uma ideia de sacerdócio, mas não sabia o que era franciscanismo. Mas estava claro que eu tinha um modelo referencial. Quem tem um modelo vivo tem futuro, né? Eu sentia que aquilo ali era algo concreto para mim. E entrei no seminário. Mas eu sempre tinha a ideia que eu estava num colégio interno. Só que quando eu cheguei ao ensino médio, que naquela época era chamado colegial, foi Sim. aí então que eu percebi, o caminho é esse. E estou aqui há 45 anos, como vida Veja, franciscana. veja Isso só. de votos, né? Mas eu entrei no seminário em 1965. Então, são Nossa. muitos anos. E digo, são caminhos que têm uma lógica de amor, uma lógica de Deus, que depois que você relê, você faz uma releitura da vida, você vê que realmente era por aí. Porque É um sentido, né? Tem um sentido, né? mais tarde eu me tornei editor da Vozes e fui redator da Folhinha, que foi a causa do meu encantamento. Olha que coisa Que interessante. história Olha incrível, que né? coisa! Muito bonita a história. Agora, eu como educadora, eu fiquei encantada, que essa parte da história sua eu não conhecia. Eu fiquei Sim, encantada com essa questão, porque eu sempre falo que o exemplo para a criança é tudo, né? O exemplo e o afeto, né? Porque além desse frade ter dado um exemplo, ele estabeleceu uma relação de afeto, né? de afeto, extrema né? bondade. E me preparou me preparou para a vida. Em nenhum É, momento ele falou de vocação. Ele falou: olha, eu vou preparar você para a vida, para a sociedade e para a experiência de igreja. Ele falou: a vocação não é propriedade minha, nem sua, isso é dom de Deus. olha E só. foi muito interessante. E ele me preparou, ele me deu aula de português, porque ele era alemão, mas ele falava que nós aqui no Brasil falávamos muito mal o português. Como ele teve que aprender o português com a gramática mesmo, então ele me deu aula de português, de matemática, ele me deu aula de música, ele me envolveu no mundo da arte. E Olha claro, só. eu fui um coroinha, mas ele me deu uma formação integral já naquela época. Eu não era o único coroinha, eu não era o único coroinha, mas aquilo foi muito importante para a minha vida. Né? Foi muito Não, e importante. olha só, ele não teve também, segundo o que você está dizendo, ele não teve uma atitude impositiva, né, Não, de não, forçar, né, uma não, vocação. Ele não, fez uma formação, mas aquilo foi tão forte que contagiou você, né? sem dúvida, sem dúvida. Ele encaminhou 26 meninos para o seminário. Estamos em dois. Olha só. Frei José Ulisses, que trabalha no convento Santo Antônio, Largo da Carioca, no Rio, e eu que estou aqui na Universidade de Bragança. Né? E, E sim. então, aí eu fiz o meu caminho, seminário, né? Ensino fundamental, ensino médio. Depois eu fui para o noviciado. O noviciado é um ano de preparação intensa para conhecer e fazer já o caminho da vida religiosa franciscana, né? E depois do noviciado, eu fui para Petrópolis, onde eu fiz, durante 7 anos, o curso integrado de Filosofia e Teologia. A filosofia, normalmente, elas são 3 anos e a teologia, 4 anos, né, pela grade curricular da CNBB, do MEC, dos pontifícias universidades. Né? Mas, em Petrópolis, nós tínhamos um curso muito especial que a gente fazia em 6 anos, filosofia e teologia. E foi aí que eu realmente peguei a época áurea e o início também de uma forte teologia Da com libertação. fé, isso, a teologia da libertação, uma teologia que uniu fé e vida, né? E uniu a conjuntura a uma realidade, esse olhar sistemático da fé. Isso é, olhar a fé a partir de uma realidade de mundo. E um dos grandes pais do pensamento da teologia da libertação, junto com Gustavo Gutierrez, da Colômbia, junto com John Sobrino, era aqui no Brasil, né? E é ainda o Leonardo Boff. Tudo E ele bom. foi meu professor. Eu tive ele como professor de teologia durante esses 6 anos. Então, abriu um horizonte fabuloso. E depois você veio a trabalhar com ele na editora Vozes, Isso. e você já me contou uns episódios interessantes que, quando entrou a censura aqui no Brasil, vocês deram um jeito, né, de É, contornar, de contornar a censura. Queria que você contasse isso, que é tão interessante. é muito interessante porque, às vezes,
E nós somos vistos realmente ainda dentro, que essa é uma visão cultural, vamos dizer, mercadológica, nós somos vistos como o terceiro mundo, né? Mas isso é apenas um conceito que vem realmente de uma dimensão muito mais do mundo ideológico. Uhum. Mas isso é forte no centro do pensamento teológico, no centro do pensamento europeu, né? Esse centro do pensamento que sempre foi a Europa. Então, como se nós, Brasil e África, América Latina, nós fôssemos distantes de uma produção de pensamento, de uma produção de espiritualidade, de uma produção de um discurso teológico, né? Então, isso era como se a centralidade disso fosse a Europa. E, na época, de repente, salta aos olhos do mundo uma teologia que começa a fazer caminho, começa a fazer Da história. América Latina, né? Na América América Latina. Latina. Imagina isso. Isso vai incomodar o centro de um pensamento europeu, que é o produtor de sentidos, o produtor de pensamento filosófico e teológico. Imagina isso para a cabeça de intelectuais, né, que vêm da Itália, da Espanha, da Alemanha, sobretudo, que é o centro do pensamento teológico e filosófico. Sim. De repente, a América Latina, né, produzindo uma teologia. Isso incomodou muito. Isso incomodou muito. E, realmente, os teólogos todos da teologia da libertação foram silenciados, com um nome muito bonito chamado silêncio obsequioso. Mas, no fundo, era uma nova Inquisição. É isso que eu ia falar, né? Perderam a cátedra. Eles perderam a cátedra. E nós tivemos aqui no Brasil um dos mais expressivos deles todos, né, que é o Leonardo Boff. E acho que foi uma aposta, né, eu penso assim, até da comissão de ensino, né, a comissão da própria produção do pensamento teológico, né, a comissão pela doutrina da fé do Vaticano, eles tinham uma aposta que, silenciando os teólogos, silenciariam esse tipo de discurso teológico. Sim. Mas isso não tem mais retorno, né? Então, na época eles perderam a cátedra. No caso, o Leonardo, perder a cátedra significava não poder mais ensinar publicamente teologia, sobretudo nas escolas confessionais, nas faculdades confessionais, nas universidades católicas. E aí, nas eu me lembro, eles até poderiam. Né? Eu fiquei impressionada quando eu vi que quem fez o julgamento, né, do Leonardo Boff foi o Ratzinger, né? Na época, depois que se tornou Bento XVI, né? E foi na mesma cadeira que Giordano Bruno foi condenado à morte, né? Pela Inquisição. Foi a mesma cadeira em que o Leonardo ouviu, digamos assim, essa condenação, porque também é uma condenação, de silêncio obsequioso, como você falou, né? A história tem essa onda de vai e vem, ela tem essa lógica, né? Uma lógica que se repete, né? E realmente aconteceu. E, com isso também, ao silenciar os teólogos, silencia-se a sua obra, né? Agora, a grande editora da América Latina, pela sua tradição de mais de 100 anos de existência, é a editora Vozes. Então, ela tinha a produção principal. E aí, é uma editora franciscana. Franciscana, que, embora seja confessional, a função da editora Vozes sempre foi ser uma editora da educação. Ela nasceu para a educação. Então, o forte dela é a educação, a pedagogia, a psicopedagogia, a filosofia, a área de humanas. Mas, como uma editora católica, ela produziu também uma forte teologia. E, na época, era a grande produtora do pensamento da teologia da libertação, como publicação. Então, o que aconteceu? O Leonardo foi, então, convidado ao silêncio obsequioso, perdeu a cátedra e teve também toda a sua obra censurada. Na época, ele era o editor da Voz. Então, colocar ali um editor que chamasse a atenção da mídia, que chamasse a atenção da imprensa, todo mundo ia ali em cima. E aí, na época, a diretoria da Voz então fez uma escolha por um professor de teologia do Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis, professor de teologia espiritual, da área da espiritualidade, e, no caso,
eu estava, né, nessa disciplina, então eles me convidaram para eu ser o editor, porque eu não era conhecido de ninguém. E com isso, eu não tive aquele confronto com a imprensa. Mas o que que nós fizemos? Eu dizia, se a Europa sempre achou a portadora do centro de um pensamento, de uma produção cultural e teológica, ela também não se aproximava muito da nossa realidade. Então, é como se nós fôssemos tão distantes. E talvez nunca pensaram no famoso jeitinho brasileiro, né? Então, e nós muito tínhamos o bom. nosso jeitinho. Por exemplo, eles criaram e sempre teve, né, uma comissão de doutrina da CNBB, como cada diocese tem a sua comissão de doutrina. A comissão de doutrina da CNBB tinha encabeçando essa comissão o cardeal Dom Aloísio Loscheider. Quem era ele? Frade. E um frade franciscano, da mesma raiz, da mesma ordem. Então, ele era da comissão da doutrina. E o Vaticano nomeou a Sagrada Congregação pela Causa da Fé, esse é o nome, né? A Sagrada Congregação pela Causa da Fé, ela indicou um interventor na Vozes. Quem? Indicou Frei Bernardino Liers, um frade de Minas. Então, ela pensou, está tudo bem, está tudo sob controle. Só que daí entrou a dimensão fraterna franciscana. O Dom Aloísio Loscheider falou assim, olha, eu acredito no trabalho dos meus confrades, continue fazendo e me mande os livros impressos, né? O Frei Bernardino Lias nunca apareceu na Vozes, nunca apareceu lá, né? Inclusive, ele era autor, nós publicamos o seu livro, ele era da área de teologia moral. E nós tivemos não problema com a CNBB e nem com o interventor, nós tivemos problema foi com a comissão de doutrina da Diocese de Petrópolis. Né? Inclusive, tinha um padre chamado Ney Saerpe, junto com o bispo na época, o Dom Veloso, pelo zelo pela doutrina, né? Zelo pela doutrina, então, eles queriam ver a nossa produção. Nós estávamos proibidos de editar novos livros do Leonardo e da Teologia da Libertação. E realmente não fizemos. Mas, em comunhão com o presidente da comissão da doutrina da CNBB e o interventor, Frades, né, nós cumprimos isso. Nós não editamos, não fizemos nenhuma nova edição, nenhuma nova publicação. Mas o que a gente fazia? Reimpressão. Sim. Então, por exemplo, se o livro chegou à terceira edição, ele continuou anos na terceira edição. Mas cada vez saía 1.500 exemplares, 2.000 exemplares. Então, o livro continuou vendido, porque houve uma aposta que esse silêncio obsequioso tiraria do circuito teólogo, muito pelo contrário. Pelo contrário, né? Quando se censura, se faz propaganda. Exatamente. Né? Olha, o proibido é de um poder sedutor, de uma atração muito grande. Então, editorialmente, comercialmente, né, as obras continuaram a circular. Menos o livro que foi condenado, que era Igreja, Carisma e Poder. Esse livro, realmente, nós não publicamos mais. Realmente, não publicamos mais, fomos muito obedientes. Só que nós tínhamos 28 pontos de distribuição no território. A Vozes tinha lojas em todas as capitais, uma distribuição grande, ainda tem. Era muito simples. Como dar conta da demanda dos leitores? O livro estava saindo em Portugal, em português de Portugal. O livro tinha uma edição em Portugal, porque Portugal não estava sob controle. Sim. Então, por container, né, pelo navio, mandavam vir os livros. Chegando no Brasil, e aqui ela foi distribuída com muita tranquilidade. Olha, eu quero comentar com você que você falou do jeitinho brasileiro pelo seguinte, porque muita gente só encara esse jeitinho brasileiro como algo de corrupção, que é para... E eu discordo completamente, gostei que você citou isso, porque é uma criatividade que pode ser usada para o mal, mas pode ser usada para o bem. Né? Exatamente. Esse jogo de cintura está dizendo sempre há uma saída. Né? Exato. Isso, e dá
dá para a gente fazer uma resistência no momento que é preciso, né? Em nenhum momento nós achávamos que estávamos sendo antiéticos, Claro, porque a claro. ética é fazer bem o bem, né? Exato, E exatamente. fizemos bem, do nosso jeitinho, fizemos bem o Isso bem. eu acho que dá um trabalho acadêmico falar sobre a característica da fraternidade franciscana no jeitinho brasileiro, né? Acho que é um assunto que renderia muito, é muito interessante. Até porque realmente a nossa espiritualidade é um jogo de cintura. Sem Sim, dúvida. Francisco não é um santo que está na prisão dos conceitos. Ele Exatamente. ultrapassa tudo isso. Ele ultrapassa tudo isso. Por isso mesmo ele tem um bilhete de entrada em todas as culturas, em todas as é. religiões, em todas as espiritualidades. Né? Eu gostaria, então, a gente começar a falar um pouco sobre essa questão da espiritualidade franciscana, dizendo que eu recorrentemente eu falo, e é verdade, como você acabou de dizer, né, que o Francisco de Assis é o santo mais popular da Igreja Católica e fora da Igreja, né? Porque, assim, eu me lembro que quando eu morei na Alemanha, né, cheguei a trabalhar numa igreja luterana com as crianças. E lá tinha coisas de Francisco de Assis. Né? Assim como eu, espírita, né, também no movimento espírita, nossa, o que tem de centro espírita Francisco de Assis é um número imenso, um monte de... Eu, pessoalmente, adoro Francisco. Né? Então, eu acho que a gente poderia... E você, Maurício, você não quer citar já também essa questão aí do livro que você ia comentar? Tem esse livro aqui que eu li recentemente, que é um livro do Hermann Hesse, sobre Francisco de Assis. Na verdade, é uma compilação de vários textos dele, de épocas diferentes. Quando ele era jovem, o Hermann Hesse é um escritor alemão importante, um escritor do século XX muito importante. Ele fez uma busca por questões de espiritualidade. Ele é de uma família protestante. Ele foi mandado para o seminário, não aguentou ficar no seminário, saiu. E viajou pelo mundo. Ele foi para a Índia para conhecer outras espiritualidades que não aquelas com as quais ele foi criado e tal. E Ele escreveu sobre Buda isso. também, né? Escreveu o livro Sobre Siddhartha, Buda. que é muito famoso, né? Ele tem uma literatura, Siddhartha, tem um debate obra muito clássica. constante na literatura dele sobre espiritualidade. Esse livro aqui, então, compila algumas coisas que ele escreveu sobre Francisco. Quando ele era jovem, ele tinha uma atração muito grande pela história do Francisco. E ele escreveu, então, ele tentou escrever uma história, ele pegou tudo que já tinha sido escrito sobre a história do Francisco, por historiadores e tal, e criou uma narrativa para sintetizar um pouco a história do Francisco, né, como que aconteceu. Ele reescreve as lendas medievais sobre o Francisco, né, as parábolas, as passagens da vida do Francisco, e no final do livro ele tem um capítulo aqui que é uma ficção que ele escreve. Ele retrata uma cena que seria uma cena entre a mãe do Francisco e o Francisco quando ele tinha uns 12 anos, quando ele ainda estava na adolescência, saindo da infância, na adolescência. E é interessante porque é uma cena muito bonita. O Francisco como sabemos, ele foi para as cruzadas, ele queria ser cavaleiro, ele na juventude ele vivia uma vida boêmia, ele era um cara do mundo, né? E ele tinha uma vontade muito grande assim de experimentar a vida, né? É nessa cena, ele com 12 anos, ele está, na verdade, ainda sonhando com tudo isso, mas ele vê uma procissão de crianças na rua, crianças menores que ele, que era uma coisa que ele gostava muito quando ele era criança menor, quando ele era um pouco menor, e ele tem um impulso ali, ainda pensando, fantasiando em ser cavaleiro, ele tem um impulso de arrancar as flores do jardim da mãe e levar para as crianças e seguir aquela procissão, aquela brincadeira de procissão até a igreja da cidade. E aí ele volta, depois de brincar com as crianças, e dançar, e cantar, e entoar os hinos e tal. Ele volta para casa, e aí ela vai botar ele para dormir, e ele está na cama, assim, claramente sofrendo com aquilo. E aí ela tenta conversar com ele, e ele fala, olha, eu não posso ficar com essas bobagens de criança, porque eu quero ser cavaleiro. Um cavaleiro não faz esse tipo de coisa. E aí ela tenta acalmar ele, falando, olha, os cavaleiros também foram crianças, eles também dançam quando eles têm vontade, não é assim, né? Não tem essa rigidez toda. E aí ela acalma ele e ele dorme. E aí o último parágrafo desse capítulo é ela pensando sobre o filho e pensando assim, olha, que menino, né? Que menino que já quer ser tão adulto. Eu não acho que ele vai ser um cavaleiro,
mas eu acho que ele vai ser alguém muito importante. E aí a última coisa que ela olha para ele, ela fala Poverello, que é depois o nome dele, né? O apelido do Francisco de Assis depois. Né? É o Poverello de Assis. Né? Então é uma cena muito bonita. Eu acho que também remete um pouco à história que o Frei contou aqui da infância dele, porque muitos atribuem a essa bondade do Francisco à influência da mãe. Né? Da mãe. Que era uma pessoa muito boa. O pai era uma pessoa muito dura, mas a mãe era uma pessoa muito amorosa, muito boa. E muito espiritualizada. Né? E que essa convivência com a mãe que deu para ele essa característica. Né? Então, é interessante essa Você poderia passagem, comentar um pouco, né, essa questão o quanto Francisco também se conserva, né, uma criança, né, na fé, né, porque isso que é aquilo que Jesus dizia, né, que aqueles que se fazem iguais às crianças é que verão o reino dos céus. Ele né? vê o mundo como uma criança. Né? Ele vê ainda com aquela alegria, com aquela poesia. Né? Gostaria que você comentasse um pouco também isso na linha da espiritualidade franciscana. Então, muito boa a colocação do Maurício. É muito interessante que, quando a gente fala de Francisco de Assis, ele é alguém que hoje não pertence apenas a um patrimônio cristão católico. Sim. Ele já nem pertence mais à ordem franciscana, ele já ultrapassou tudo isso. Sim, sim. Ele é uma evidência histórica. Né? Ele é uma dimensão espiritual e religiosa do tempo medieval e no tempo moderno. Porque ele é um personagem que puxa a história da humanidade para frente. E ele é sempre esse confronto, uma complexidade de atitudes entre Deus, né, a pessoa e a realidade. Então, Francisco é um personagem hoje que é um arquétipo humano e, ao mesmo tempo, santo. Agora, gostei muito quando o Maurício coloca Hermann Hesse, porque é realmente esse mundo da legenda. Então, é muito interessante. E Francisco, a gente nem precisa falar que ele é uma ficção, ele é um santo legendário. A legenda medieval era muito importante porque ela era escrita para a edificação do espírito, ela não tinha preocupação histórica, científica. Ela era uma literatura de edificação. E aí tem as fontes franciscanas, que são riquíssimas, mas daí inspirou muitos autores, Hermann Hesse, Nikos Kazantzakis, né? Então, historiadores, sobretudo, né? Jacques Le Goff. Desde Jacques Le Goff até Jacques Le Goff. Né? Maravilhoso. Então, é muito forte isso. Então, ele é um santo de legenda. E dentro das legendas, eu queria dar uma palavrinha que foi muito bem colocada, essa questão da influência da mãe dele na personalidade dele. Quem é a mãe de Francisco? Ela é uma francesa. E ela é da região da Picardie, norte da França. E lá ela viveu até os 3 anos de idade, porque ela vem de uma família nobre, uma família da nobreza medieval. Só que com 3 anos de idade, a família muda para a região da Provence. Portanto, ela passa a ter toda a cultura provençal, que é essa cultura cavaleiresca, a cultura cortês cavaleiresca. Dos jograis, né? Exatamente, das canções de amigo, canções de gesta, dos torneios de cavalaria, das virtudes cavaleirescas, da nobreza de costumes, das virtudes cavaleirescas, do código da cavalaria medieval. E, sobretudo, eles vão instaurar o esprit de finesse, quer dizer, essa sensibilidade suspensa no ar para captar tudo. E o nome da mãe dele é um nome polêmico nas fontes, porque o nome dela, traduzindo para o português, como é traduzido até hoje, para nós soa pejorativo. Eu mesmo, quando falo para a juventude, desperta um risinho neles. Mas aí eu explico por quê. Porque é traduzido como Dona Pica, né? Mas de onde que vem isso? Quando ela chega em Assis, ela é uma viúva. Inclusive, ela já tinha um filho chamado Ângelo. E Pietro de Bernardone, né, o pai de Francisco, ele é um mercador. E ele vai muito à França, que era o centro do mundo no século XIII. Ele vai à França
em busca da mercadoria. Ele era um vendedor de tecidos, né? Uhum. Tecido era muito importante porque determinava a estratificação social. E lá ele conhece a mãe de Francisco. Qual é o verdadeiro nome dela? Jeanne de Bullermont. Jeanne, em francês, Joana. Joana de Bullermont. Para o mundo medieval, a pessoa vale muito do lugar de onde ela vem. O lugar, ele pressente, ele prepara, ele instaura a vida da pessoa, né? Por isso, Francisco de Assis. Exato. Francisco de Assis. Então, ela vem para Assis e ela não passa despercebida, porque é uma mulher sensível, culta, muito espiritual, muito mística, né? E o italiano tinha, na própria cultura do dia a dia, na cultura popular, um modo de abreviar o nome. Abreviar o nome ou até falar no diminutivo não era uma coisa que diminuía a pessoa, mas engrandecia. Era um carinho, era um carinho. Carinho, intimidade, intimidade. Então, duas coisas. Eles não conseguiam pronunciar o nome dela direito. E também queriam destacar de onde ela vinha. Então, la donna, né? La donna que é venuta della Picardie. Para eles era muito difícil dizer isso. Então, eles abreviavam la donna que é venuta della Picar. Della Picar, a região da Picardia, né? Como também il poverello é o pobrezinho. Né? Então, isso significa uma força que vem da raiz, daquele escondido. Essa dimensão realmente da criança, né? A criança é uma raiz, porque a criança é a expressão cristalina de todas as nossas sonhadas virtudes humanas. A criança da pureza divina, ainda, da pureza divina. Ainda, exatamente. É um humano ainda não subornado, não corrompido, né? E depois ela entra nesse processo de adultização que nós fazemos. Mas a criança é aquilo que Jesus dizia, ela é uma expressão realmente do paraíso, né? Então, e aí essa dimensão ela sempre teve. Agora é uma mulher muito fina. Primeiro ela vai ensinar a ele a língua francesa. Isso dá uma determinação muito grande. Depois ensina para ele as canções de gesta. O pai é um mercador determinado, ambicioso, avarento, decidido, é o homem mais rico de Assis. Porque é um mercador, né? Importante para a cidade. Ele tem a loja de tecidos e uma tinturaria. A cor da roupa distinguia o status social da pessoa. Bom, do pai... Essa tinturaria é mostrada naquele filme maravilhoso Irmão Sol, Irmão Lua, do Zeffirelli, né? Muito bem feito. Quando Francisco se debruça ali, vê como que ali os empregados estavam sendo tratados. Né? Escravizados. E nos outros filmes também, sobre ele sempre aparece a tinturaria. Então, eles têm, por causa disso, né? E então, do pai, ele recebeu esse espírito de determinação, liderança, ambição. Francisco nunca deixou de ser um homem forte e ambicioso, mas da mãe ele recebeu o vigor, a ternura, a sensibilidade, a prece, a mística, esse cuidado, né? Então isso é muito importante. E ela passa na história quase que escondida, porque as legendas medievais elas não têm preocupação de contar os detalhes, as trivialidades, porque dentro da característica da legenda medieval os detalhes da vida da pessoa não interessam, interessa a obra que ela deixa. Então o pai desaparece, a mãe desaparece, aparece ele, o centro, as virtudes que são importantes, né? E ela vai ser muito importante na formação da personalidade dele, que vai abrir esse horizonte de uma personalidade realmente que está no puro aberto do natural e consegue viver essa consanguinidade, ao mesmo tempo biológica, uma consanguinidade espiritual e criatural com todas as coisas. E também a importância também que a mãe tem, né, na influência, na constituição da personalidade de um filho, né? E nesse caso foi muito forte. Inclusive por conta de quando ele faz o Cântico do Sol, né? Que é uma poesia maravilhosa, é uma certa herança dessa poesia provençal, né? Dessa poesia jogral dos jograis, né? Da Idade Média. Ele é muitas vezes chamado do jogral de Deus, né? Isso, porque inclusive o Cântico do Sol, né? O Maurício lembrou muito bem, é o primeiro texto escrito em romanço, no italiano popular, porque a língua oficial era o latim, que já vinha desde o Império Romano. Então, é o primeiro texto escrito em italiano
popular. Exatamente. E aí aparece como sendo o texto que dá início à literatura italiana. Exato. E é realmente um hino fabuloso, porque é uma verdadeira escada que une espírito e matéria, o céu e a terra, o imanente e o transcendente, porque ele começa lá em cima com os elementos mais, né, o sol, alto, a lua, as estrelas, e vai descer as relvas. Né? É uma escada. É o sonho bíblico de Jacó, né? Que você pode realmente unir humano e divino, céu e terra. Não, e também, né, tem esse aspecto que até queria também que a gente comentasse um pouco, que o Francisco de Assis, São Francisco de Assis, se tornou, digamos assim, um patrono, né, da ecologia, um protetor dos animais. Eu acho interessante porque eu acho que é o único santo ocidental, né, que tem mais fortemente essa conexão com a natureza. E hoje nós temos o Papa Francisco, que está revitalizando na Igreja Católica, se bem eu entendo, uma espiritualidade franciscana, inclusive conectada com a preocupação ecológica, né? E é o primeiro Papa que se autodenomina Francisco, né? Em 800 anos. Né? E, embora ele não fosse franciscano, ele era jesuíta, mas, enfim, mas ele está, de certa maneira, encarnando essa espiritualidade franciscana no século XXI, a ponto de também estar falando com pessoas que não são católicas, né? Porque está tendo uma atuação interreligiosa, ecumênica, muito, muito bela, né? Significando exatamente esse espírito que Francisco também já tinha. Né? Gostaria que você comentasse um pouco isso. Né? Certo. Muito oportuno, né? Francisco é considerado o patrono da ecologia. Nós temos que partir de um princípio que uma das bases inspiracionais da mística e da espiritualidade franciscana é a palavra casa. Porque ele sente uma inspiração em 1205, como se a cruz, o crucifixo de uma capelinha chamada São Damião, estivesse dizendo para ele: Francisco, reconstrói a minha casa. Uhum. Não que a cruz falou como um ventríloco para ele, né? Oi, Francisco. Né? Não, foi a escuta de uma inspiração, porque ele estava no enigma, ele estava num processo de decisão. E nesses processos de decisão, é nessa hora que começa a fala do sofrimento, da cruz, da dor. Então, ele escuta uma inspiração interior, é uma voz interior. Sim. E essa voz diz: reconstrói a minha casa. Que casa que é essa? Bom, ele é um medieval. A filosofia medieval e o pensamento medieval ainda tem muita influência do helênico. E os gregos têm uma definição fantástica de casa colocada numa tríplice compreensão. A primeira casa é o ethos. Ethos significa a moradia do ser, né? A casa da interioridade, o núcleo, o centro, o coração. Para o mundo da espiritualidade, o coração é o órgão do conhecimento por excelência. Sim. Não o intelecto, mas aquele que está aqui. Então, o ethos, então, como a casa do ser. Segundo, ética, que é a casa dos valores, dos princípios, da virtuosidade. Né? A pessoa não vale pelo que ela acumula de material, ela vale pelos princípios, pelas virtudes que ela tem, pelos valores. E a terceira compreensão é o oikos, que é o circundante, o mundo circundante, a ecologia, né? Que o Papa Francisco dá esse novo nome, que é a casa comum. Sim. Tanto assim, que é o mundo, que é o planeta. Né? Isso. Nós, franciscanos, não usamos muito o termo meio ambiente. Nós falamos comunidade de vida. Nós estamos no meio de uma comunidade de vida. E Francisco, por essa vivência da casa, e também acabamos de falar da mãe dele, a mãe dele vai trazer para ele essa dimensão paterna, mas, sobretudo, materna, a dimensão do feminino. E ele vai também viver essa dimensão da consanguinidade espiritual com todas as coisas, uma consanguinidade criatural. Isso vem de uma dimensão materna, tanto assim que no Cântico das Criaturas ele diz: louvado seja meu Senhor pela Senhora, mãe e irmã. Mãe e irmã, ela é mãe, né? Então, inclusive, isso é muito importante. Então, ele vai viver essa dimensão criatural há 8 séculos atrás. Então, ele é um paradigma moderno. Né? Bom, então, falamos um pouco do Francisco de Assis, vamos falar um pouco do Francisco de Roma. A eleição do cardeal Bergoglio como Papa Francisco é uma revolução na história.
Uhum. E muito se fala sobre ele, mas eu vou colocar aqui para vocês algo que eu vi no segredo de encontros com pessoas muito próximas a ele. Mas uma das coisas do Código da Cavalaria Medieval é exatamente o segredo. Porque segredo não é contar ou não contar, mas segredo é você ficar no apreço, você esperar, nem que seja a vida toda, a pessoa certa para falar. E eu acho que nesse momento eu estou diante de duas pessoas muito certas, né? Muito obrigada. E a comunidade que está aqui nos ouvindo. Então, o segredo é uma comunhão de alma, uma comunhão de Sim. vida, uma comunhão de experiência, né? Esse é o verdadeiro segredo. E tem um segredo muito interessante que eu ouvi de um dos grandes amigos pessoais do Papa Francisco, que é o cardeal Cláudio Ramos. Cláudio Ramos contou um fato muito interessante. Os dois sempre andaram pelo mundo pan-americano, mundo latino-americano, das conferências episcopais, trabalharam muito pela evangelização, pelos direitos humanos, por tudo, né? Sempre foram cardeais envolvidos com a questão realmente de fé e vida, de comunidade de fé e vida. São dois cardeais muito expressivos nessa parte, mas muito amigos. E como amigos, eles sempre aproveitaram esse momento de estarem juntos nas horas onde eles estavam longe dos holofotes e longe, vamos dizer, de sínodo, longe de conferências, longe de reuniões. Momento privado. Momento privado, onde eles iam lá para o quarto, normalmente era no quarto do Papa Francisco, quando eles iam tomar o tererê, o chimarrão geladinho junto. Sim, sim. E ali rolava muita conversa. Ali rolou muita conversa entre eles, e muito pensamento bom, muito projeto, muito sonho. Só que teve o dia que o amigo pessoal dele é eleito Papa. Uhum. Os dois estavam lá no conclave, os dois estavam em Roma, e continuamente eles estavam em Roma por fazerem parte, né, do mundo do cardinalato, como conselheiros realmente do Papa, e nunca eles mudaram esse costume de, após a janta, ou após o almoço, tomar um chimarrãozinho junto, que era o tererê. Só que naquele dia, à tarde, o amigo dele é eleito Papa, ele não foi para o quarto. Ele falou, meu Deus, agora ele é Papa. Eu posso ir lá. Como é que eu vou no quarto dele? Só que o Papa Francisco não tinha mudado ainda para os aposentos papais. Estava lá no quartinho dele, né? Aí o Cláudio Ramos resolveu, falar, mas eu vou, né? E foi. Chegou lá, estava ele com o tererezinho na mão, falou, eu estava te esperando, né? Quer dizer, ele não mudou nada, né? Continuou naquele jeito simples. Mas aí tem dois segredos que ele vai contar para o Dom Cláudio, e eu fiquei sabendo isso, estou dizendo para vocês aqui agora. Primeiro, ele falou assim, olha, enquanto você estava vindo para cá, eu acabei de ser eleito, estava pensando. Primeiro, a escolha do nome, né? A escolha do nome de Francisco foi uma escolha existencial, uma escolha de projeto de vida, né? E realmente de arquétipo, um arquétipo necessário para a grande emergência do mundo. Então, foi uma escolha profética. Porque para o mundo bíblico, o nome é essencial. O que não tem nome não existe. Exato. E o nome faz parte de uma identidade. O nosso nome é um nome escolhido, é um nome ungido. Ele veio antes da nossa existência, né? É muito forte. Aí ele dizia, e eu estava aqui pensando, eu queria pegar 3 palavras da letra Francisco. Aí pensei, fidelidade, fé, mas a terceira palavra não veio. Mas ele falou, mas como é que vai ser a assinatura do meu nome? Não vai ser Francisco primeiro. Ele escolheu o nome Papa Francisco. De modo que o nome dele, Papa Francisco, qual é a primeira letra? P, de Papa. Então ele falou assim, eu vou pegar a letra P com a identidade de Francisco. Aí ele escolhe 3 palavras que para ele fundamentam a vida de Francisco. A pobreza, a paz e o planeta. Olha que lindo! E essas 3 palavras, pobreza, paz e planeta, está determinando a prática desse Papa. Sim. Pobreza, dentro da concepção franciscana, não tem nada a ver com a dimensão econômica financeira. Mas pobreza significa a ousadia, a coragem de ter tudo em comum. Porque pobre não é o que não tem, mas o que entrega.
Para Francisco, o grande pobre foi Deus, que não reteve nada para si, não retém a criação, não reteve para nós essa manhã linda de outono, entregou para nós o pôr do sol de hoje à tarde. Não fica para ele, entrega. Jesus também, né? Ele é sempre a extrema doação do melhor do amor, né? E então essa é a verdadeira pobreza, né? Então essa ousadia de colocar tudo em comum, porque pobre é o que dá tudo, o coração, a inteligência, a palavra, a vontade, as ideias. É muito difícil você colocar em comum as suas ideias, né? E tudo, você coloca tudo, inclusive o bolso, em comum. Agora, o Papa Francisco ele tem também feito nesse sentido, né? Desde o início, um despojamento, né? Do que é ostensivo, do que é em poder, daquele poder papal que sempre houve, né? Ele renunciou a muito, renunciou a tudo, né? Mas Francisco, Francisco é um ser no mundo, né? E isso é fundamental. Ele é um ser no mundo. Ele não é um ser acima de outros seres ou acima do ambiente onde ele está. Ele é integrado completamente. E é isso que faz ele ser tão interessante, na verdade. Isso. E a segunda palavra, paz, está dentro dessa concepção que a palavra paz, muita gente entende essa palavra e a vivência que brota dela como administrar conflitos ou ausência de guerra. Mas ela é inteireza, é a paz do ressuscitado. A paz esteja convosco, eu vos dou a minha paz. O que é paz? Isso está lá na língua semítica, que era Swastia. Está no sânscrito, que é Shanti. Está no hindu, que é Namaskar, Namastê. Está no hebraico, Shalom. E no ocidente latino, Pax. O que significa? Inteireza. Dizer paz significa ser inteiro. Ser inteira. A paz corre perigo quando existe fragmentação. Exato. Nós estamos vivendo um momento de fragmentação muito grande. Exatamente. Né? Então, a paz é você criar a unicidade. Né? A unicidade. Então, é muito importante isso, a paz. E o terceiro planeta. E aí ele vai lançar, faz 5 anos, sábado agora, do lançamento da encíclica Laudato Si. Laudato Si, que é a encíclica que trabalha essa dimensão com a comunidade de vida, né? Essa união com todos os seres, a preocupação realmente pelas grandes ecologias, a ecologia humana, a ecologia social e a ecologia ambiental. Tudo isso está presente. Só esclarecendo para as pessoas que não sabem, né? Laudato Si justamente é a primeira frase do Louvado Sejas do Cântico das Criaturas de Francisco de Assis. Né? Exatamente. Então, na verdade, é uma proposição para o mundo contemporâneo de Francisco, digamos assim, o resgate de Francisco para o mundo contemporâneo. E o que eu acho incrível é que, e realmente, as grandes personalidades, os grandes santos iluminados do mundo mandam mensagens para o tempo, né? Para o tempo futuro, né? Porque passaram-se 800 anos que o Francisco viveu entre nós e, no entanto, a sua mensagem é atualíssima e muitíssimo necessária hoje, né? Exatamente hoje, né? E então o Papa Francisco, ao reviver isso, ele está puxando uma mensagem que veio do tempo, né? Mas que é perfeitamente atual, né? Perfeitamente atual. E fazendo parte do segredo, tem mais um detalhezinho. Pois não, faça assim. Esse é muito interessante. No tempo medieval, a veste não diz respeito ao corpo. Ela diz respeito a uma escolha de vida, a uma identidade. Então, por exemplo, o cavaleiro medieval, quando ele vestia a armadura, era chamada investidura. Era investir. Era vestir-se de um espírito. Eu coloquei a armadura, eu coloco em mim a honra, a fidelidade, né? Eu coloco em mim a nobreza de costumes, as virtudes cavaleirescas. Como Francisco vai escolher a veste do camponês, porque ele quer ser revestido da humildade, da simplicidade, do chão, da existência, do trabalhar o natural, né? Então, para o mundo medieval é investidura. O Papa Francisco vai dizer então para o cardeal Hilmes: olha, como que eu vou agora estar à frente dessa igreja como pontífice, né? Esse construtor de pontes, como eu vou conduzir essa relação, vamos dizer, da eclesiologia, né?
você realmente ele tinha que pensar, porque agora ele não é um líder dentro do mundo, um líder expressivo dentro do mundo. Então ele falou assim: eu vou conduzir com a inteligência, a cultura, a determinação de um jesuíta. Eu vou me vestir como um dominicano. Vocês podem ver que a túnica dele é muito simples. Ele está vestido simples. Mas ele falou: mas o meu coração, minhas palavras, o meu pensamento e a minha prática vai ser franciscana. Oh, que lindo. Ele uniu 3 grandes tradições, né? Sim. Então isso é muito importante. Isso é muito importante. E ao pensar recuperar esse paradigma de Francisco de Assis para o mundo de hoje, ele está realmente mostrando que Francisco tem uma relação com a força da palavra. Francisco de Assis ele está inspirado nos valores do Evangelho. O Evangelho é a boa nova. Então, como levar a boa nova se eu não instauro em mim uma mudança? Porque para Francisco, conversão não é a metanoia grega, mudar de mentalidade. Isso não basta. Também isso é importante. Mas para Francisco de Assis, a verdadeira conversão é você mudar de lugar. E o Papa Francisco está mudando de lugar. Isso assusta. Ele tirou até aquela ostentação curial. Isso desinstala. Exato. E assim, todo mundo é unânime em dizer, e eu concordo, que Francisco de Assis foi a pessoa que mais vivenciou o Cristo, né? Quer dizer, exatamente. Ele foi o que mais vivenciou, não teve ninguém mais que vivenciou. Então, o Papa Francisco, ao segui-lo, está, na verdade, colocando à tona e trazendo à luz de novo o Evangelho de Jesus, né? Isso. Porque, Dora, olha, só uma palavrinha que você colocou, uma coisa muito importante. Esse segmento do Cristo, o mundo de hoje, fala do segmento de Jesus, né? Se fala com facilidade de Jesus. Jesus. O tempo inteiro. É uma coisa muito importante em Francisco de Assis. Para ele não basta você seguir, não basta você imitar, você tem que se apaixonar. Isso. Porque uma coisa é o enamoramento, porque o enamoramento significa uma comunhão de vida, de prática. Então, ele é alguém apaixonado por Jesus Cristo. Né? Isso é muito importante. É diferente. Ele não tem um discurso sobre Jesus. Ele tem uma núpcia. Ele casou com um projeto de vida. Isso é importante. Muito bonito. Olha, infelizmente, nós já ultrapassamos de muito tempo o nosso tempo. Está muito bonita a nossa entrevista. Mas eu vou falar o seguinte, Frei Vitório, nós vamos convidá-lo uma outra vez para a gente conversar, porque foi uma conversa maravilhosa e nada mais nada mais propício do que no canal Paz e Bem falarmos da espiritualidade franciscana. Estou à disposição de vocês, Vamos voltar. Maurício de novo. Maurício vai trazer algumas questões, porque hoje ele levantou uma questão, nós acabamos aqui falando de uma legenda medieval pós-moderna. Não, mas a gente vai voltar essa. Então, nós nos despedimos aqui da comunidade Paz e Bem e da TV Pós-TV 247, né? E deixamos aqui o nosso abraço, nosso Paz e Bem ao Frei Vitório. Um grande abraço, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Obrigado. Paz e Bem, Dora, Paz e Bem, Maurício, Paz e Bem a todos que nos acompanharam aqui pelo canal Paz e Bem, por esse programa maravilhoso, né? Muito obrigada. Boa semana para todos. Obrigada. Um abraço. Até mais. Até mais.